Prefeito eleito Gariba, qual é o montante da dívida da prefeitura? Pelo menos, a priori, alguns dados vocês devem ter. E se vai ficar dívida, como é que fica a lei de responsabilidade fiscal? Bem, detalhes, se falou, vou dizer do que se falou em 17 milhões, se falou depois em 30 e tantos milhões. A dívida de médio e longo prazo, se nós considerarmos tudo que está aí, ela ultrapassa os 40 milhões. Os 40 milhões? E não tem essa conversa de não me mostra, tal, é constatado isso aí. Na dívida de curto prazo, há uma preocupação porque nós temos que realmente receber primeiro, depois verificar como a coisa foi feita. Mas durante a campanha eu tive fazendo algumas observações e alguns contatos com a área contábil, também não era uma dívida tão fácil assim. O secretário de administração, Rodrigo Moratelli, está fazendo o possível para que entregue, nesse momento, a prefeitura, pelo menos livrando essa administração da lei de responsabilidade fiscal. Que você entraria junto no jogo, você é vice-prefeito? Se tiver alguma ação minha que redunde numa responsabilidade, porque poucas as vezes, ou as vezes que eu substituí o prefeito, foram por poucos momentos, uma semana, teve aqui mais, esse foi esse ano, em março, quando eu fiquei 21 dias substituindo o prefeito, contando os finais de semana, senão na maioria das vezes foram por 2 semanas, e eu acredito que nenhum momento a lei de responsabilidade fiscal, se ficar alguma pendência, vai me atingir, porque todas as ações que eu fiz tiveram respaldo jurídico. Não acredito que tenha nada, não. E a caneta tinha tinta? É difícil, né? É difícil a gente falar isso, porque assim, eu tenho muito respeito pelo prefeito Milton, foi um administrador que fez o seu papel, assim como todos os outros prefeitos fizeram. Agora, nesse momento que nós estamos falando aqui, me preocupa um pouco, existe uma ética na administração pública e na política, né? Existe uma forma de administrar. Aquele prefeito que sai normalmente, se não houver uma tratativa diferente, é praxe que ele exonere todos os cargos de confiança, secretários ou demais cargos que efetivamente não vão continuar no outro mandato, até por uma questão de reconhecimento àqueles que estiveram na nossa campanha e que ajudaram na construção desse nosso plano de governo. E eu acredito, não sei hoje ainda se vai haver a exoneração dos secretários e dos cargos de confiança nesse governo, que eu também faço parte. Por que digo isso? Porque isso tem custo. E esse custo, se for para o momento seguinte, é um custo que quem vai assumir é o próximo governo, diferente que sou eu. Então pode ficar para você essas exonerações para ter que ter o caixa para bancar isso daí? Eu acho que isso pode ficar para nós, isso já comprometendo bastante o próximo mandato, o que não seria justo e não seria correto do ponto de vista ético, né? Mas eu quero aguardar, né, o momento certo, porque aí você já começa perdendo tempo e despendendo recursos para uma situação anterior. É uma situação que eu estou me deparando nos últimos dias, tomara que isso não, no dia 2 de janeiro, que será o primeiro dia útil, a gente tenha isso resolvido, mas não acredito. Obras, você assumiu dia 1º, 18 horas, dia 2, prefeitura, gabinete, Jean Luiz com gabinete, secretários, Câmara de Vereadores já não atuando, que volta só do recesso em fevereiro, mas já está, a composição já está feita. Quais são os primeiros atos que o prefeito Gariba, em termos de obras? Por exemplo, Ponte do Galo, há tanto tempo, há 1 ano e meio praticamente, desde as enchentes, comprometida com a sua estrutura física, parece, e que não pôde ser reaberta ao trânsito, principalmente de veículos. Esse é um dos exemplos. E outras que começaram e que realmente estão em fase de andamento ou engatinhando, vamos dizer assim. Quais são os passos que o prefeito Gariba pretende dar a partir do dia 2 com referente a essas obras que o povo tanto pedia e umas que começaram, mas que a coisa ficou meia no... Bem, o primeiro ponto é a gente colocar, ter essa fotografia de todas as obras que estão paradas. Ou mas isso você já tem na mão? Temos na mão, mas efetivamente aí nós vamos
para o trabalho especificamente, porque muitas dessas obras estão paradas por conta de empreiteira, por conta de outros probleminhas que se alegam de não ter sido liberado recursos aqui, a nível do governo estadual, federal. As empreiteiras normalmente é uma dificuldade esse relacionamento. Temos ouvido ao longo desse nosso mandato que os nossos projetos, eles puxavam muito para baixo os custos das obras, o que dificultava qualquer às vezes, tiver que ter um plus a mais, porque às vezes deu algum probleminha na obra, e dá, você sabe disso, você constrói uma casa, faz alguma coisa, as obras acabam tendo um custo um pouco maior, e nós acabávamos, às vezes, fazendo um aditivo, ele tem um valor máximo que você pode chegar, que é 25%, né, acrescendo as obras. Daqui a pouco você não tem mais margem de manobra. Mas as obras seriam o seguinte, você falou na Ponte do Galo. Todas as obras, as pontes que estão em andamento, né, são pontes, algumas delas que nós chamamos uma ponte de arame, uma ponte pêncil, né, essas obras elas têm que terminar o mais rápido possível.